Hoje nós vamos falar de plano cartesiano. O plano cartesiano ele é formado por dois eixos, um eixo na vertical e um eixo na horizontal. O eixo na horizontal é chamado de eixo X ou eixo das abscissas. E o eixo na vertical é chamado de eixo Y ou eixo das ordenadas. Tá bom? E aí, para eu marcar um ponto nesse plano aqui, tem que lembrar, né? À direita do eixo horizontal, que é o eixo do X, os números são positivos. E à esquerda, eles são negativos. O ponto de encontro dos dois é o 0, 0. 0 no X, 0 no Y, tá? O eixo Y, que é o vertical, ele para cima ele é positivo e para baixo ele é negativo. Então, com isso, eu consigo me localizar no plano para eu poder marcar os pontos. Quando eu represento um ponto, P qualquer, eu sempre represento assim, ele tem um ponto X e outro Y. O primeiro número, ele representa o valor na horizontal. E o segundo número representa na vertical. Então, vamos supor que eu tenha o ponto Q e ele seja formado pelos números 3 e 4. Então, quer dizer que P está 1, 2, está no 3 no X e 1, 2, 3, 4 no Y. Então, ó, se eu fizer o pontilhado aqui e fizer esse encontro, eu tenho o ponto Q aqui. Tá bom? Eu posso dizer também que o ponto Q está no primeiro quadrante. Mas a gente deixa isso para depois. Depois, se eu falar que eu tenho um ponto R assim, ele é menos 3 no X e 4 no Y. Então, ó, menos 1, menos 2, menos 3 no X e 4 no Y. Meu ponto R está exatamente aqui. Certo? Posso pegar um outro ponto aqui. Vamos inventar um outro ponto. Ponto S. Ponto S vai estar no menos 2 e menos 3. Ou seja, menos 2 no X e menos 1, menos 2, menos 3 no Y. Então, eu vou juntar esses dois pontos aqui, o encontro deles, e eu tenho meu ponto S. Né? E vamos botar um ponto T aqui qualquer. Eu tenho ponto 3 e menos 3. Então, ele é 3 no X e menos 3 no Y. Eu ando e o ponto de encontro deles é o ponto T. Tá? E aí, vamos pensar aqui o seguinte. Quando eu tenho um eixo, quando eu tenho isso aqui é chamado plano cartesiano, né? A gente diz que essa região aqui é o primeiro quadrante. Já essa região aqui é o segundo quadrante. Essa aqui é o terceiro quadrante. E, finalmente, essa região aqui é o quarto quadrante. Se você quiser pensar em sinais, né? No primeiro quadrante, o X é positivo e o Y é positivo. No segundo quadrante, o X é negativo e o Y é positivo, maior que zero. No terceiro quadrante, X é negativo e Y também é negativo. Certo? E no quarto quadrante eu tenho X positivo e Y negativo. Tá bom? Outra coisa que é importante quando a gente pensa em eixo é pensar assim, uma coisa chamada rotação, translação, tá? E reflexão. Então,
O que significa transladar? Transladar quer dizer movimentar, andar. Então, se eu quero fazer uma translação, significa que eu vou andar com um ponto. Então, vamos supor que eu tenha um ponto aqui, que tem determinada coordenada. Se eu pegar esse ponto e jogar na mesma direção aqui, no P, né? Eu estou fazendo uma translação, eu estou andando com esse ponto. Né? A mesma coisa, se eu tivesse um ponto Q aqui, eu andasse com ele para cá, eu estou transladando, ou seja, andando, movimentando. Se eu tivesse um ponto S aqui, eu andasse com ele para cá, eu estou transladando. Então, isso é transladar, é andar, tá bom? Andar para na horizontal, na vertical, que seja. Agora, vamos supor que tem um eixo. De novo, vamos lá, plano cartesiano. Tenho lá, meu plano cartesiano. E eu peguei um ponto que estava aqui e rebati assim, para cá. Certo? Ou seja, eu não deslizei, eu rebati. Quando eu faço isso, eu estou tendo um movimento de reflexão. Tá? Então, a gente pode pensar em imagem também, né? Tem um sol aqui. E ele fica exatamente aqui nesse quadrante, eu estou fazendo uma reflexão. Acho que fica mais fácil do que se eu pensar em ponto. Tá bom? E por último, eu tenho a ideia da rotação. O que é a rotação? É justamente rotacionar, girar. Então, se eu tenho uma imagem, né? E aí vamos supor, tem um triângulo assim de imagem, né? Daí eu começo a desenhar ele assim, tortinho. Depois eu começo a colocar ele assim, depois de cabeça para baixo, depois inclinado. Ou seja, eu estou rotacionando esse triângulo. Então, isso aqui é a ideia de rotação. Então, quando eu falo translação, é andar com desenho, por exemplo. Quando eu falo refletir, é rebater, né? Ele exatamente em outro quadrante. E quando eu falo rotacionar, é rodar, tá bom? Aonde que tem a aplicação o plano cartesiano? O plano cartesiano tem aplicação coordenadas geográficas. Se você está lá no meio do oceano, se perdeu, você tem que dar sua direção para alguém. Você vê isso também em jogos como Batalha Naval, Campo Minado, tá? E agora o que eu queria fazer é praticar alguns pontos aqui, só para a gente treinar como que marca os pontos no plano cartesiano. Então, vamos botar um plano P, um ponto P aqui. 2 e 3, ponto Q, menos 2 e 4, ponto Q, 1 e 0, ponto R, 0 e 2, ponto S, 0 e menos 3, ponto T, menos 4 e 0, ponto U, menos 1, menos 3, ponto V, 2 e menos 3, e tá bom, né? Vamos marcar esses pontos aqui no plano cartesiano, só pra gente treinar. Então, vou fazer meu plano cartesiano aqui. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Deu um zoom muito grande. Tá, então vamos lá. Meu plano cartesiano tá aqui.
Quero marcar o ponto P, 2 e 3. 1, 2, 3. Então, meu ponto P está aqui nesse encontro, do 2 no X e 3 no Y. Depois, eu quero marcar o ponto Q, que vai ser menos 2 e 4. Menos 1, menos 2, 4, tá aqui. Então, é o encontro do ponto 2 com o ponto 4. Então, tá aqui meu ponto Q. Depois, eu quero marcar o ponto... Vamos chamar isso aqui de O. Meu ponto O é 1 no X e 0 no Y. Então, meu ponto O está exatamente no eixo X aqui, ponto O. Ponto R, ele é 0 no X e 2 no Y. Então, está exatamente aqui no 2. Esse aqui é meu ponto R, no eixo Y. Depois, S é 0 menos 3. Então, vai estar para baixo. Menos 1, menos 2, menos 3. Ele está aqui, esse ponto S. Depois, ponto T, menos 4 e 0. Então, ó, menos 2, menos 3, menos 4. Então, ele está no menos 4 aqui no eixo X. Esse é o ponto T. Né? Depois, ele fala do ponto U. U é menos 1 no X e menos 3 no Y. Menos 1, menos 3 está aqui, né? Então, esse aqui é meu ponto U. E, finalmente, o ponto V, que é 2 no X e menos 3 no Y. Então, eu vou descer aqui, menos 3 está aqui, e esse ponto de encontro aqui é o ponto V. Então, basicamente, um resumo assim de plano cartesiano seria isso. Qualquer coisa é só me perguntar.